Olá, tudo bem? Eu sou o professor Júnior aqui do Dias Felizes e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho sobre educação, sobre o desenvolvimento infantil, para que você e sua família também possam desfrutar de dias felizes, ou mais felizes é o que eu espero na verdade, tá bom? Antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal, pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar. Se você tiver algum assunto, alguma pauta que você acha interessante, deixa aqui nos comentários que dentro do possível a gente vai buscar informação sobre isso para compartilhar com você, tá bom? A gente sabe que na verdade é sempre uma troca. Eu preciso de vocês e eu tenho algo que eu acho que posso oferecer para ajudar você. O que eu quero compartilhar hoje para nosso começo de conversa é a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo de pandemia, onde várias estruturas na sociedade estão abaladas, fragilizadas em alguma circunstância, mas cada um está pagando um pedacinho dessa conta, né? E falando especificamente da educação, nós temos de um lado a escola, do outro lado a família e no meio os nossos alunos, nós professores, né? Vocês pais, vocês alunos, que estamos aí tentando lidar com tudo isso de uma maneira que nós possamos ter o mínimo prejuízo possível e tirar, lógico, ótimas lições e aprendizados disso tudo. O que a gente pode começar falando aqui sobre esse cenário? Veja bem, nós temos uma situação de educação partilhada. Nós temos a escola entrando no ambiente da família, a escola está entrando no ambiente doméstico de várias maneiras, ou pelo envio de atividades, ou pela transmissão de aulas remotas, ou por aulas gravadas, ou pelo centro de mídias, mas a escola está entrando num ambiente que é doméstico, que é caseiro. E lá do outro lado, lá em casa, nós estamos encontrando famílias de todos os tipos e cenários dos mais variados. Nós temos famílias que têm pessoas cuidando e acompanhando o ensino das crianças, que seria ideal nesse momento. Nós temos situações de famílias onde não há todos os elementos familiares ali presentes, não estão todas as pessoas presentes. E nesses ambientes nós temos então uma dificuldade para que a criança possa acessar aquele conteúdo, aquele conhecimento. Temos situações também onde estão todos trabalhando e a criança está aos cuidados de um terceiro, de uma outra pessoa, que não tem necessariamente o compromisso ou a responsabilidade de acessar o conteúdo da aula da criança e auxiliar essa criança na realização de tarefas, ok? Então nós temos toda essa fragmentação, todo esse cenário que não é natural, não é o comum, mas é algo que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos lidando com alguns desafios também. O primeiro desafio que eu digo é o desafio da conexão. Essa conexão aqui, a internet, né, ela é muito necessária hoje em dia. Eu diria que a internet se tornou para nós linguagem, se tornou um caminho para que a gente possa realmente acessar uns aos outros, mesmo estando separados em lugares diferentes. Então a conexão é um grande desafio. Só que tem um outro aspecto dessa conexão que também é desafiador, que é a conexão afetiva. Tem situações de famílias que falam assim: eu não aguento passar tanto tempo assim com aquela pessoa dentro da mesma casa. Por quê? Porque até um tempo atrás estávamos passando tempo mais separado por trabalho, por estudo, por escola, essas coisas, e agora estamos mais juntos, ok? Então existe o cenário também da conexão afetiva. Nós precisamos rever essa conexão afetiva, e aqui principalmente entre pais e filhos, para que nós tenhamos proveito, para que nós possamos ajudar os nossos pequenos a aprender um pouco mais. Nós temos também o desafio do tempo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando. O fique em casa não é bem fique em casa o tempo todo. A gente precisa trabalhar. Quem ainda tem o seu emprego, quem conseguiu um emprego durante esse cenário de pandemia, nós precisamos zelar por isso. E a gente tem que administrar esse tempo, inclusive para estar com os pequeninos e ensiná-los e orientá-los nas suas tarefas, nas suas realizações, nos seus aprendizados dentro da nossa possibilidade enquanto pais, né? E aí eu vejo que esse desafio de tempo, ele é para aula, mas ele também é para atenção. E aí vem a ligação com a conexão da afetividade. Nós precisamos entender que 5 minutos a mais de atenção e de conversa significa que você vai ganhar tempo lá na frente.
Mas se você não der atenção agora, lá na frente você vai perder tempo, perdendo a cabeça, ficando nervoso, estressando com a aula que parece que não funciona, tá certo? Então são esses desafios que nós precisamos lidar hoje em dia. E aí eu quero partir agora para deixar um recadinho, o que a gente pode fazer quanto a isso? O que nós professores, o que nós famílias, pais, podemos fazer juntos, né? Dar as mãos aí para que consigamos ajudar os pequenos nos seus desafios, vencer as suas limitações de espaço, de aprendizado e chegar aonde a gente pretende, que é se desenvolver, ok? Nós sabemos, e eu falo aqui com muita tranquilidade, primeiro de tudo é a vida e a saúde da criança, mas depois vem o afeto familiar e a educação. Por quê? Porque nós não estamos criando filhos para ficarem dentro de casa. Estamos criando filhos para irem enfrentar o dia a dia, conquistar os seus objetivos e se realizarem como pessoas. Correto? É esse o nosso propósito. Nós fomos feitos pais e mães para isso. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, eu entendo que nós, escola, precisamos partilhar conhecimento com as famílias. Antes de ser uma aula que a gente manda para a criança, nós precisamos falar uma linguagem que a família entenda. Falar uma linguagem que leve o que nós conhecemos enquanto bagagem pedagógica para uma linguagem que a família saiba entender e transmitir. Compartilhar num ambiente diferente, mas falar uma língua que seja comum. Para isso nós precisamos, nós professores, você colega professor, professora, nós precisamos adequar a nossa linguagem. Já estamos dentro da casa do aluno, né? Precisamos adequar essa linguagem para que a família nos compreenda e nós compreendamos os desafios também dos nossos aluninhos, ok? Ao mesmo tempo, precisamos partilhar com a família a realidade que está acontecendo, a solidariedade, a compreensão, a compaixão do que está acontecendo do outro lado. É parte muito importante nesse processo, novo processo, né, de ensino e aprendizagem. Outra coisa, é uma parceria, não tem como. O professor não vai conseguir ensinar a criança à distância como se estivesse presencialmente e a família não vai conseguir suprir a ausência da escola como se a criança estivesse indo para a escola. Por isso, nós precisamos de uma parceria, professor e família, família e professor. De que maneira? O professor precisa entender que a rotina lá é de um jeito, e a família precisa entender que a rotina da escola seria de uma outra maneira. Mas existe um meio termo, existe um diálogo. Nós precisamos conversar uns com os outros e chegar nesse meio termo para que sejam alcançados os objetivos. Tratando-se dos pequeninos, eu creio que nós precisamos pensar num lugarzinho, num cantinho, num ambiente que seja para a criança o ambiente que ele vai associar a uma aprendizagem feliz, uma aprendizagem qualitativa. Não quer dizer que ele vai sentar lá e fazer tarefa no papel, mas que ali ele vai viver experiências que sejam proveitosas, experiências que deixem ele com vontade de ainda mais, experiências que façam ele virar para a mamãe e para o papai e dizer: quando que vai ter de novo? Esse é o nosso desafio, tá bom? Então pode ser um cantinho da mesa, pode ser um cantinho da caminha dele, pode ser um cantinho no quarto, um cantinho na sala, um lugar que a criança possa parar ali e falar: agora aqui eu vou desfrutar, eu vou aprender, eu vou compartilhar e eu vou brincar. Falando de educação infantil, desenvolvimento infantil, a criança aprende brincando. A casa da criança é associada com brincadeira, com o lúdico, com o fantasioso, com uma rotina que envolve atividades diferentes das da escola. Então a escola entra nesse ambiente, mas se aproveita dessa circunstância, desse ambiente, para ajudar a criança a aprender. Outra coisa, nós precisamos trabalhar o foco socioemocional da criança. Ele está longe dos amiguinhos, longe dos coleguinhas. Algumas famílias passam pela situação de ter filhos únicos, outras têm irmãozinhos, conseguem interagir, mas esse vínculo socioemocional precisa ser fortalecido. Por quê? Porque no dia de amanhã, e eu espero que seja breve, tudo volte ao normal, nós possamos frequentar as escolas e a interação social ela vai voltar a acontecer. Enquanto ela não acontece na escola, a gente precisa trabalhar isso nas nossas casas, ok?
Então trabalhar a questão do afeto, da aceitação, a compreensão da fala e escuta da criança, a promoção da criança no sentido dela conseguir expressar o que sente de uma maneira saudável, né, de uma maneira que seja mesmo compreensível e que a criança possa pensar sobre aquilo também e que a família possa refletir junto com a criança. Uma outra coisa, conteúdos. Existe uma ansiedade de professor para poder passar o conteúdo. Queridos, o nosso conteúdo tem que ser lúdico. Ele vai passar pela rotina da casa, ele vai passar pelos afazeres da casa, ele vai passar pela leitura das famílias para ser aplicado àquela criança. Então nós precisamos pensar nisso também. Outra coisa, a gente tem que conectar a criança com a escola e a família. Eu falo aqui como professor, como alguém que está na linha de frente lá da escola para chegar dentro da casa das famílias. E eu falo também como pai. Eu tenho 2 bonitões, né? Dá para ver aqui, ó, né? Esses são os meus presentes que Deus me deu. E nós precisamos dar as mãos, escola e família, né? O que eu percebo é assim, existem alguns entraves, existem algumas diferenças na forma de comunicar da escola com a família, e isso deixa a criança vulnerável no meio. Então é como se a escola estendesse uma parte, a família estendesse outra, e nós fizéssemos um teto de proteção sobre as nossas crianças. Essa proteção é contra uma doença? Sim, mas é contra também o sentimento de abandono, de não aprendizado, de aversão ao conhecimento, aversão ao aprendizado, ok? A gente está aqui para dar as mãos e ensinar uma linguagem para as nossas crianças, que é uma linguagem saudável, uma linguagem de desenvolvimento, de crescimento, de prazer e alegria. Eu quero aqui compartilhar com vocês, a cada oportunidade que eu tiver, um vídeo diferente, um aspecto, um assunto diferente para promover isso, para ajudar as nossas famílias e a nossa escola a darem as mãos e protegerem os nossos pequenos. Você é responsável por proteger esse pequenininho, essa pequenininha aí. Eles são muito preciosos e você foi escolhido, você foi escolhida para cuidar desse presente até que ele possa crescer e bater asas por aí para fazer um voo bem bonito. Tá joia? Eu fico por aqui nesse vídeo, mas agradeço muito você que assistiu, você que me deu atenção até aqui, até agora, tá bom? Compartilha se for bom para você ou não, deixa aqui seu comentário e o que eu puder te ajudar, conta comigo que dentro das minhas condições eu vou colocando aqui as pautas e discutindo esses assuntos com você, tá bom? Até a próxima e ficamos por aqui.